profs! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa semana de lives de aquecimento para a semana da aprovação. Uma série de lives que eu estou fazendo aí para te ensinar você a conquistar, para ensiná-la você a conquistar a aprovação em concursos públicos na área educacional. Em qualquer concurso da área educacional, prof, qualquer concurso que tiver lá para pedagogo, para supervisor, para professor, desde que seja da educação, você pode conquistar a sua aprovação. Nessa live de hoje, eu vou ensinar vocês sobre o tempo de execução, como garantir o tempo de prova de forma eficiente, como você usar esse tempo de prova a seu favor. Nessa live de hoje você vai ter ali, saber certamente como você segue, o passo a passo para você não perder tempo na hora de fazer questões, como é que procede, por onde que começa cada questão. Então não fique aí. E você não pode se esquecer que isso aqui é só a semana de aquecimento. Nos próximos dias nós teremos aí a jornada, né, a semana da aprovação. E aí, gente, vai ser 3 aulas muito bacana pra gente, de fato, encerrar esse ciclo aqui. Depois dessa semana que a gente está tendo, essa você precisa de fazer sua inscrição. Tá lá no link da bio, você precisa ir lá se inscrever, porque será transmitido pelo canal do YouTube e não aqui pelo Instagram. Então vamos lá. Nessa live a gente vai falar da dimensão mesmo da hora da prova. Nós temos vindo aí de uma sequência de lives que a gente discute aí cada ponto, né, que é importante para a gente chegar, qual que é o preparo do candidato. E muitas vezes, gente, a gente não discute isso. A gente pensa que é só conteúdo, e concurseiro tem muito disso. Concurseiro tem muito, pelo amor de Deus, me dá conteúdo, me dá conteúdo. E aí a gente não aprende essas coisas, né, esses pontos que são fundamentais para vocês conquistarem a aprovação em concursos públicos na área educacional. Eu não sei se vocês vão pensar aí, né? Boa noite, Alexandra, sejam muito bem-vindas. Vão me contando aí, gente, todo mundo, vocês que estão aqui, você já teve uma experiência aí com relação a fazer prova, nunca fez, né? Me fala aí qual que é a experiência de vocês para eu ir sabendo como que eu conduzo ainda melhor a live. Vocês já tiveram experiência? O que vocês sentiram com essas provas? Como que é essa questão da administração do tempo para vocês? Como é que é isso? Vão me contando aí que eu vou comentando no decorrer da live, né? E o que acontece, gente? Até mesmo as pessoas mais experientes, a gente pecam nisso. Eu vou começar contando uma experiência minha. Esse concurso que eu tô hoje na UFMG é um concurso bem concorrido. É um concurso federal, de poucas vagas, né? Inclusive, a UFMG como um todo tem poucos pedagogos, tem pouquíssimos pedagogos aqui no UFMG e tem muitos técnicos educacionais. Inclusive, são todos cargos para que vocês podem tentar, né? Que nós podemos tentar. Qualquer pedagogo pode tentar esses cargos aqui no âmbito superior, no nível superior, né? E são concursos difíceis. Eu já contei na live passada como que eu me preparei para essa prova. Estava extremamente preparada para ela, estudei sabendo que o tempo que eu tinha ali foi aquilo, né? Dei o meu melhor e fui para a prova confiante. O que aconteceu nessa prova? Eu estava no momento que eu queria sair do meu trabalho e dificilmente eu chego a esses momentos assim, porque eu tenho um nível de satisfação com o trabalho que vai me levando. Então eu tava insatisfeita, eu queria sair de lá de onde eu estava, então eu não estava mais bem, tal como eu trabalhava lá antes. E eu falei assim, agora, então havia ali um peso e uma necessidade que muitas vezes o edital de Santa Luzia sai amanhã, socorro, gente, sério? Vocês estão brincando comigo? Tati, de onde que essas informações? Vai me falando aí. Isso impacta muito nossa vida aqui. Eu tenho que estar pronta para fazer análise. E aí, gente, eu fui para essa prova muito confiante. E eu sou a pessoa que eu vou para a prova calma. Por que eu vou calma? Porque eu sei que eu estudei, porque eu não vou ter peso na consciência depois, se não acontecer. Eu ensino as professoras aqui assim, prova para mim, gente, fui lá, fiz a prova. Cheguei em casa, gente, acabou. Eu não quero saber mais, eu quero a vida que segue. Tem outra oportunidade? E aí eu fui para essa prova do FMG muito confiante. Eu sou a candidata que chego lá com um caderninho, revisando antes da prova. Professora, as pessoas não fazem isso. Eu faço. Chego lá com meu caderninho,
né, revisando o processo todo. Porém, eu fui muito tranquila fazer a prova. Aí eu fiz até, acho que 40 questões, se não me engano, não era uma prova muito grande, dificílima, a prova estava muito difícil. E aí, basicamente, eu fiz as primeiras 35 questões e na minha cabeça tinha acabado as questões. Voltei, conferindo, não tinha redação, não costuma ter redação aqui na FMG, inclusive, eu acho péssimo isso, mas não costuma ter. E aí, eu fiz as 35 questões. Quando eu fui passar para o gabarito, eu falei, deu ruim, porque eu vi que tinha 5 questões lá. Eu falei, uai, como é que falta questões? Aí eu passei a prova. Tinha mais 5 questões que eu não tinha feito e faltava ali basicamente uns 10 minutos para terminar o tempo de prova. Gente, eu fiquei desesperada, porque eu fui conferir tudo primeiro para depois passar para o gabarito. Eu fiquei desesperada. Tinha 2 questões de Paulo Freire, que eu domino muito Paulo Freire, muito. E eu não conseguia refletir. E a gente vai falar sobre isso agora, né? Como é que a gente administra esse tempo. Eu fiquei tão nervosa que mesmo que eu tivesse ali mais 10 minutos, não era suficiente para fazer as questões, porque estavam muito difíceis. Mas eu não consegui mais concentrar. Eu não consegui mais concentrar naquela prova. E eu chego em casa, todo mundo quando eu vou fazer a prova lá em casa, é como se eu já chegasse lá e se eu passasse, assim. As expectativas vai criando nas pessoas, né? É como se eu chegasse, não, foi bem, claro. E eu cheguei e falei assim, deu ruim. A prova estava muito difícil. Eu deixei 5 questões sem fazer, basicamente foi ali no chute, no desespero, e eu acho que vai dar ruim. Aí eu chego, normalmente eu descanso um dia, aquele dia meu corpo ali descansa e vida que segue. Quando saiu o resultado, eu saí empatada com um colega meu. Colega mesmo, de produção de artigos juntos. A gente era da graduação juntos. Ele hoje está no centro pedagógico e eu lá na escola de engenharia, né? Ele tirou, nós fizemos a mesma nota. O que me salvou nessa vida, que eu falo com vocês? Língua portuguesa. Eu tirei 10 pontos em língua portuguesa. E a maioria dos candidatos não vão bem em língua portuguesa. Eu fechei a prova de língua portuguesa. No critério de desempate eu perdia. Por quê? Porque eu deixei sem fazer provas de conhecimentos específicos, que era critério de desempate. Quando eu vi aquilo empatado, gente, eu falei, socorro. E às vezes a gente não pensa por a gente, quem tá de fora pensa mais. Eu empatei. Nessa época, eu tinha acabado de comprar um apartamento lá em Nova Lima. E minha decisão era, eu estava insatisfeita em morar lá, eu não queria mais trabalhar em Nova Lima, porque eu já falei com vocês que eu me senti desrespeitada quando fui fazer mestrado, e eles não me deixaram no meu local de trabalho, me mandaram para um local mais longe, atendendo a necessidade deles. Eles precisavam de um técnico em determinado lugar, um técnico com meu perfil. A gente fala técnico lá porque era pedagogo, a gente fala servidor técnico, mas era meu cargo de pedagoga. Me mandaram para longe. Aí eu falei, não fico mais aqui, eu só fico até, né, para frente. A hora que arrumar uma oportunidade melhor. E aí, então, empatei com esse meu colega. Na minha cabeça, não ia chamar mais pessoas. Eu falei assim, gente, não vai chamar. Por quê? Eu pesquisei os candidatos. Eu falei assim, olha, tem um aqui que tá para aposentar, só. E aí, então você não sabe, porque as pessoas aqui ficam, né? E aí eu achei que não iam me chamar. Eu fui, mobiliei todo o meu apartamento lá em Nova Lima, que eu falei, vou ter que ficar aqui um tempo, né? Gente, não deu 6 meses. Eles me chamaram, que era a segunda colocada, né? Porque era uma vaga só, era a segunda colocada. Me chamaram. E além disso, sabe quantos pedagogos chamaram nesse concurso? Basicamente todo mundo que foi aprovado, umas 8, 9 pessoas. Nós estamos num período aqui de adaptação na UFMG, que pedagogo é muito importante para ler processos educativos, para várias coisas que eu sempre falo com vocês, né? E aí eu contei essa experiência para dizer para vocês, olha, a gente erra, mesmo as pessoas mais experientes, erra sim, né? Aquele coisa ali me fez respirar, eu não fico nervosa, igual eu falei com vocês, eu não sou a pessoa que fico ansiosa, a não sei que alguma situação fuja ali do meu controle, né? Essa é uma das experiências, em algum momento eu vou contar para vocês da Assembleia Legislativa, que foi com redação, que foi o fim, tinha 8 redações na prova, e foi bem tenso a realização dessa prova também, e tudo tem a ver com técnica, com domínio, que vocês vão entender hoje o passo a passo. Agora eu quero que vocês me contem aí, como é que vocês têm algumas experiências que vocês já passaram. Tem uma aluna minha, aqui do PPC, que no primeiro ano que ela se preparou, ela começou com a redação. Ela foi fazer a redação primeiro, se empolgou lá na redação, e o que aconteceu, gente? Ela não deu conta de fazer a objetiva, não deu tempo. Ela se perdeu lá no tempo, eram as 2 questões, né, do PPH, ela acabou se perdendo, né?
Me contem se vocês já tiveram alguma experiência, como é que foi, como é que tem sido isso para vocês, se é tranquilo esse tempo de prova. Normalmente para as minhas professoras que eu atuo com elas, não é. É um tempo bem complexo, por mais que a gente oriente. Até o final dessa live vocês vão ter clareza sobre isso, né? E aí eu fiquei pensando, gente, que nesses dias de prova tem alguns perfis assim que são engraçados, né? Tem aquele perfil que chega lá e que aí, gente, você vê o desespero da pessoa para acabar o quê? O tempo de sigilo. E vocês não me falam que isso é vocês na vida, né? Gente, você vê que o candidato tem lá as 2 horas de sigilo, 2 horas e pouco, o candidato fica inquieto. Normalmente esse tipo de candidato, ele é um candidato que estudou pouco. Por que ele estudou pouco, professora? Porque uma prova dessa, ela é pensada de forma adequada para aquele tempo. É mais ou menos o tempo que um candidato que estudou mesmo, que levou a sério, leva para fazer a prova bem feita. Que é o que eu falo com vocês, as provas minhas, né, normalmente dá tempo para fazer tudo ali no processo. Assim, eu sou uma candidata preparada para fazer prova porque eu comecei muito cedo, né? Então esse tempo é para isso. E eu percebo que tem professoras que me falam assim, nossa, a hora que eu vi aquela prova difícil, as pessoas levantando com 2 horas, eu pensei, eu não dou conta de nada. Não, minha filha, é a pessoa que levantou antes, com 2 horas, que não tinha como fazer uma prova em 2 horas. Essa administração do tempo do candidato foi equivocada, né? E aí essa questão da ansiedade que a gente vai ficando, isso vai impactando na hora de fazer a prova. Determinadas construções mentais são muito importantes, que é isso que eu tô falando com vocês. Não é porque o candidato terminou primeiro que domina tudo. Não é porque o candidato saiu com 15 minutos respeitando ali o tempo de sigilo, com 2 horas, né, que ele domina a matéria. Isso não pode causar em nós, né, quando estamos fazendo prova, nenhum tipo de desconforto, né. E aí, gente, tem um perfil também que vai fazer essa prova. Saiu as datas do concurso de Santa Luzia no do município. Socorro, gente, então amanhã vai ser a hora do desespero. Fico feliz. Eu estava muito na expectativa por esse concurso. É um concurso bom, que nós vamos gastar muita energia nele. Muita energia, porque eu quero muita professora trabalhando em Santa Luzia. Quero muitas professoras trabalhando lá, porque lá é um salário bom, já tá todo mundo atrás. E eu sei que é uma rede, né, como é que eu sei que é boa, gente? Pelo desespero de vocês, para passar. Então, nós, graças a Deus aí, nós vamos começar, nós já estamos estudando, então, para esse concurso, que é tudo isso que eu estou falando aqui com vocês. Gente, a gente precisa tirar da cabeça que estudar é só dominar conteúdo. Eu demorei muito para desconstruir isso aqui no meu perfil, porque normalmente a maior parte dos professores não trabalha com essa conscientização que eu trabalho aqui. Vocês podem perceber que a maior parte dos professores sequer tem muito contato com os alunos, de conversa. Então, essa construção do conhecimento, ela é tão importante quanto o domínio do conteúdo, porque é isso que vai fazer você fazer escolhas acertadas nesse processo. Por isso que a gente tem uma live aqui, ó. A gente tem basicamente, a gente não falou de conteúdo aqui. Eu falei com vocês de como que estuda, de como que chega na hora da prova, do que você tem que fazer. Você perde uma prova às vezes dominando conteúdo. Por quê? Por conta da ansiedade, por conta de um candidato que te levantou, às vezes você fala assim, meu Deus, eu sou uma tapada mesmo, porque eu tô aqui, não fiz nem a metade da prova e tem candidato indo embora. Isso tudo desperta na gente, a gente fala que são emoções que a gente não controla, né? Emoções, tem sentimentos. Emoções é essa carga que eu recebo a hora que eu vi um candidato levantar e eu penso, gente do céu, que o candidato sabe mais que eu. Eu não controlo isso. Só que eu vou controlar o sentimento que eu tenho em relação àquela emoção que despertou. Aí eu vou ter que pensar o quê? A professora Maria falou que essas pessoas que levantam cedo, que levantam e já saem antes da prova, normalmente é porque não estudou muito, porque não dá tempo. De forma objetiva, porque é isso, tem objetividade para fazer uma prova. De vez em quando eu solto umas aqui da engenharia, mas eu não gosto de soltar muito essas coisas por conta da ética, da dimensão, que eu me preocupo muito com isso. Lá na engenharia tem muitas provas que não respeitam esse tempo que eu tô falando com vocês. Os professores dão prova e eu atendo muitos alunos de inclusão lá, né? Todos os tipos de inclusão que vocês imaginarem. Aí eu percebo que esse tempo de prova, ele não é suficiente. Aí de vez em quando eu faço umas piadinhas maldosas, assim, e eu falo também quando tem que falar, só solto as indiretas quando precisa, que os alunos, tem alunos que precisam de um tempo a mais para fazer prova, né? Eu falo assim, olha, todos os alunos aqui, até os neurotípicos que a gente fala, precisa de tempo adicional. Por quê? Porque aquela quantidade de questão ali não é suficiente. Então, uma banca inteligente, ela pensa o conteúdo da prova com aquele tempo suficiente. Então,
Esqueçam isso de que vai sobrar muito tempo, né, de que vai faltar tempo. Existem poucas provas que essa dimensão acontece. Tem provas que ganham assim, mas 95% não é assim, tá? E aí, veja bem, existem essas pessoas, gente, que não tem parâmetro de prova. Eu tenho um parâmetro de prova, porque o meu repertório me leva a dizer para vocês o seguinte, gente, olha, FUMARC da PUC faz uma prova extremamente difícil. FUMARC da PUC faz uma prova que ela é decoreba, que você vai ter que saber. É o estilo Cefet, para quem fez contagem. Cefet é uma prova difícil. Ali você sabe que a nota dos candidatos não serão tão altas, porque tem ali um padrão de candidato. Você vai ter uns 5, 6 ali que pegam os primeiros lugares, que literalmente são candidatos que fogem da curva. Nós, da educação, que faz para professor principalmente, não tem que preocupar com isso. Quem tenta um concurso de uma vaga, igual eu no FMG, falei com vocês, né? Parte ali, eu considero até um milagre, gente, porque eu estava muito preparada, porque se eu deixar de fazer 5 questões, você fazer um susto e ainda passar, eu falei assim, Senhor, era um milagre, porque eu estava falando de um concurso de uma vaga. É diferente desse concurso da educação que chama 1000, gente. Não tem como professora que está engajada ficar sem concurso público bom. Esses concursos chamam muita gente. Professor é treta. Mentira, a maioria não é treta. Em todos os concursos que eu passei me chamaram. Todos. Menos Betim, que era muito anos atrás. Muitos, foi o primeiro que eu passei. Foi Betim. Passei em Betim e Neves. Betim um salário maravilhoso, porque eu sempre quis o olho em salário bom, né? Com poucas vagas. E Neves. Aí Neves me chamou, eu atuei lá, Betim me chamou. Único. Agora, gente, não existe isso. Se você é professora e tá aí aceitando essa condição, eu não digo que vai acontecer da noite pro dia. É só um edital aberto, tem uma oportunidade aí. Tem Santa Luzia, quem vai fazer. Se é oportunidade, você vai ter que fazer a sua parte agora. Ponto. Enfim, vocês estão aqui comigo, a gente está aprendendo, se preparando numa etapa aí de coisas que as pessoas não ensinam para vocês. Estou tirando aqui 1 hora do meu tempo para conversar sobre conhecimento científico com vocês do que era ou não fazer prova. Inclusive para vocês atuarem na sala de aula. Então me faça o favor de assistir essas lives, me faça o favor, né? Principalmente se você não vai fazer o curso. Se você não vai fazer o curso então, gente, comigo posteriormente, aí que vocês têm que assistir isso aqui mesmo, para se dar bem. Não vai ser suficiente porque aqui, né, o conteúdo que a gente entrega lá é óbvio que é muito mais completo em função do tempo. Beleza. E aí a gente tem esse candidato que chegou lá, faz a prova em 2 horas, sai. Nós temos esse candidato que chega sem preparo nenhum, que vai sair falando depois, a prova tá muito difícil. Nem sempre, tem provas que são difíceis mesmo. Quando a prova é muito difícil, só vai a nota dos candidatos serem mais baixa. Não faz diferença para quem estudou. Quem estudou vai dominar. Tem poucas exceções que a gente percebe que é um erro. FGV com o concurso do Estado foi um erro. Foi um erro pedagógico na construção da prova. Ponto. Bancas igual a IMESO, fez uma prova ruim lá em Sabará. Eu tive várias professoras que conquistaram a aprovação, apesar da banca. Por quê? Elas dominavam aquilo que todo mundo sabia na prova muito bem, que era o conhecimento pedagógico. A banca foi infeliz em questões complexas, só que todo mundo afundou nessas questões complexas, perguntando a idade da Rainha Elizabeth, quanto custa um quadro. Gente, ninguém vai acertar isso, nenhum candidato vai estar pronto para esse tipo de prova, mas estava pronto para o conhecimento pedagógico, para coisa, inclusive tem expectativa que mude bastante, né? E tem o terceiro tipo de candidato, que é esse candidato que a gente vai começar a falar agora. Como é que eu chego numa prova com qualidade? Como é que eu chego numa prova sabendo técnicas de mensuração de que eu não perco o meu tempo de preparo em 30 minutos? PBH foi ruim também. Da FGV, da Instituto AOCP, no início eles erraram. A Fernanda comentou assim que da PBH foi ruim. Eles erraram a mão e teve muita professora aprovada aqui no PPC, gente. Eu acho que esses próprios concursos de PPH, porque como eu aprovo muita aluna, gente, eu acho que daqui um dia vai ter os professores da rede todos vão ter passado por aqui meu PPC. Eu vou entender que eu cumpri minha missão. Esse concurso do Instituto AOCP foi um erro. Eles reprovaram muitos candidatos, tal como o FGV. Eles reprovaram bastante candidatos, não fizeram o número que a prefeitura precisava, que é isso que eu falei com vocês, que é na casa dos 1.000, 2.000 pessoas ao longo dos 4 anos. É isso que chama. Por isso não tem razão para você não ser concursado. Não tem razão. E aí eles erraram a mão de novo agora a FGV no fundamental. Para quem sabe fazer a análise, o que aconteceu com o fundamental? Eles foram lá na redação, pesaram a mão horrores, e eu já com muitas aprovações aqui, muitas. Pesaram a mão. O que aconteceu depois, gente, dos recursos? Vocês lembram? Me conta aí o que aconteceu quando o pessoal entrou com recurso na redação. Vocês me contam, tinha umas 900 pessoas aprovadas só. Eu falei, deu ruim. Contrataram a FGV e a PBH de novo fez a mesma coisa. Isso é uma prova
equivocada do ponto de vista pedagógico, né? Ah, o professor estava mal preparado. Não, os professores não estavam mal preparados. É óbvio, né, dentro daquele limite, que existe professor que estava muito bem preparado e que foram lá e passaram, né? Eu tive muitas aprovações, tanto nessa primeira quanto na segunda, tanto com o Instituto quanto com a FGV, porque eu não tenho problema com isso de banca, né? Igual eu falei com vocês. Quem souber o que aconteceu com os recursos da PBH, me conta aí que depois eu falo com vocês. O que aconteceu com esses recursos que eu achei muito interessante. Pois bem, o candidato que chega lá preparado, ele vai administrar bem esse tempo. Ele vai saber, ele vai conhecer técnicas. Você acha que ano que vem vai ter outra prova para fundamental? Não sei, mas nós estamos numa época de expansão. Eu tenho estudado bastante algumas construções políticas que vem sendo feita da política pública, e a PBH, gente, é uma rede de referência desde sempre. Não sei se vocês sabem, não é a única rede que a gente vai trabalhar, não. Mas a PBH é uma rede que é referência aí a nível nacional. Colocou muitas políticas em prática, tipo ciclos, né? Os ciclos de formação. A PBH foi uma das primeiras redes que colocou. A PBH é uma das únicas redes que não tem pedagogo, tá? Eu acho isso péssimo. Não tem pedagogo, ela é professor coordenador pedagógico e foi minha área de pesquisa, né? A gestão é a minha área de pesquisa aí no mundo das pesquisas acadêmicas. Por fim, o que a gente está vendo aqui, que as pessoas acabam comentando, é um universo de possibilidades que faz com que a gente não precise de carreira precarizada. E trabalhar na PBH, para mim, foi muito satisfatório. Eu fiquei uns 11 ou 12 anos, me parece, na PBH. E saí feliz da vida, porque eu tinha outros projetos, né, pra frente, igual a gente trabalha aqui. Quando você é concursado, você não volta pra trás. Você fica insatisfeito e não aceita respeito, você pode fazer isso, igual eu contei pra vocês. Pois bem, essa pessoa que chega lá bem preparada para essas 4 horas, gente, eu vou contar uma experiência pra vocês. Eu nunca saí antes de uma prova do outro candidato. Aquela regra de esperar o candidato, gente, pra mim é regra. Eu já sei que eu vou ficar por último. Eu já sei que eu vou gastar aquele tempo ali. Eu nunca saí de uma prova quando acabou o tempo de sigilo. É uma regra para todo mundo, professora? Vou falar uma coisa com vocês. Exceção de superdotação. Eu conheço, acho que pessoas superdotadas são pouco... Eu fui entender muito mais sobre superdotação quando eu estava fazendo... psicologia, porque a gente estava explicando isso, eu não sei, vocês sabem, eu estudei um bom tempo de psicologia recentemente agora, para aprimorar minha prática, não é para ser psicóloga não, morro de amor pela psicologia inclusive, e aí eu estava estudando a superdotação, eu fui entender muitas coisas que a gente passa subentendido aí no fundamental, né, a gente não detecta os alunos com superdotação. Então, daqui a pouco eu vou comentar as questões pra gente não ficar perdendo muito tempo assim, não sei. Vocês gostam dessa troca, gente, que eu vou respondendo as questões no meio do processo? Como é que vocês preferem? Porque eu posso deixar e aqui ser mais objetiva, ou vocês querem que eu vou comentando as questões de vocês? O que vocês acham que é melhor? O que vocês ficam mais confortáveis? Porque pra mim qualquer forma me atende. Eu tô com um protocolo que a gente pode seguir claramente, mas vocês me falem aí como que é bom. Vocês gostam que vai parando e comentando? A linha de raciocínio vocês estão conseguindo pegar? Porque aqui é mais solto, né? Lá no YouTube a gente não tem esse espaço para conversa igual a gente tem aqui. Aqui a gente está no espaço mais solto, que vocês podem dialogar. A gente tem um tempo aqui de diálogo, de troca muito rica. Então vocês fiquem à vontade para me dizer também qual que é o modo de operação de vocês, porque para mim eu funciono em qualquer um. Eu adapto a minha prática à necessidade do aluno. E isso é questão de prova, claro, né? O professor adapta ao método aquilo que os alunos demandam. Você vai avaliar e ver se aquilo faz sentido. Então, basicamente, essa dimensão do fazer a prova, tem esse tempo que ele é cronometrado quando a prova é bem feita. Então, eu sou uma candidata que eu vou para lá preparada, eu não vou fazer concurso que eu não estudei, eu não perco meu tempo. Estudar como professora, do jeito que eu falei com vocês, saiu, eu vou lá e revisei. Eu não vou lá perder tempo, se não tiver um preparo ali, porque eu tenho certeza que é perder tempo. Em qualquer concurso. É óbvio que se você começou a preparar, você levou, você fez dentro das suas condições, você vai lá fazer a prova. Mas não existe isso de ir lá tentar a sorte, não. Isso é perder 4 anos aí da sua vida se é um concurso que você deseja muito. Então, nesse tempo de provas, eu vou começar a falar para vocês agora técnicas de como que a gente faz isso. Como que a gente, de fato, utiliza bem esse tempo de prova. A primeira coisa, eu vou deixar por último para falar a coisa mais importante para vocês, que eu acho um erro assim que eu passo mal quando vocês fazem isso. Eu volto a morrer literalmente, gente. Vocês gostam que comenta as coisas, né? Ótimo. Então eu literalmente fico muito indignada quando eu vejo que vocês cometem erros. Isso que a gente está comentando aqui.
Eu falei assim, gente, não é possível que a professora não sabia disso. E vocês não sabem muitas vezes, porque a gente não conversa sobre o modo de aprender do nosso cérebro. Então, basicamente, você vai sair daqui entendendo que uma prova boa, ela vai ter ali o tempo que ela é suficiente para você fazê-la. Uma banca que pensa a prova, e normalmente bancas, né, boas, vai pensar ali adequadamente. Se sair da regra, você é tão bom candidato que você vai entender o que fugiu da regra ali naquele momento. Então, qual que é o princípio? O que vocês mais erram nessas 4 horas que não pode acontecer? Presta atenção no que eu vou te falar. Questão difícil é difícil para 90% dos candidatos. Você não pode errar questão fácil. Na educação, questão difícil você pode errar. O que é isso, professor? Você está fazendo apologia para a gente errar? Não, aqui a nossa meta aqui no PPC, a gente trabalha com meta, gente. Eu trabalho na vida com meta. Nossa meta é 85, 90% da prova. Isso é meta aqui que as professoras começam a fazer nos simulados. Nos simulados a gente consegue testar quanto você está tirando. Ninguém vai pra lá, Divino Espírito Santo baixou e ensinou a fazer prova, não. Então, nossa meta aqui no PPC é isso. Por que a gente não faz no 100%? Questão difícil, todo mundo erra. O que as pessoas não erram normalmente? As questões fáceis. Na hora de fazer a sua prova, presta atenção aqui, ó. Você vai começar... Qualquer matéria você pode começar? Pode. Você pode começar por aquela que você se sente mais segura. Ah, professora, eu começo ali por língua portuguesa, depois tem legislação e depois tem conhecimentos específicos. Posso começar na objetiva por conhecimentos específicos? Ok, isso não vai alterar. Isso não vai alterar. Você pode começar lá com a prova objetiva. Eu nunca começo, eu vou seguindo a lógica da prova, porque eu gosto de tudo, então não faz diferença nenhuma na minha vida. A única diferença que eu penso é português, eu vou ter prova de análise textual, algumas vezes eu vou ter que fazer inferência, eu preciso pegar um momento que eu estou ainda bem. Normalmente eu sigo essa prova, essa lógica por conta disso. Então, nenhuma matéria é problema para mim, na verdade. E aí, qual que é o pulo do gato? Presta atenção aqui, você não vai perder 1 minuto em questão difícil. O que você vai fazer com a questão difícil da sua prova? Você vai ler essa questão e tem uma explicação científica para isso. Antes de começar tudo, voltando lá, você pode dar uma folheada na sua prova toda, inclusive na redação que você tiver. Por que, professora, que eu vou fazer isso? Tem uma explicação científica. O nosso cérebro, ele trabalha, eu trouxe até um livro para mostrar aqui para vocês, em um modo que chama difuso e focado. Esse modo focado é quando eu pego uma questão e eu estou ali tentando fazer ela nesse modo focado. Presta atenção aqui, gente, isso é ciência, isso é muito importante. Quando você está nesse modo concentrado, nesse modo focado, você trabalha apenas com uma parte ali do seu cérebro. É como se fosse pegar uma partezinha ali, não leiam isso como uma explicação científica, né? Porque eu me preocupo muito com isso. É como se você pegasse uma pequena parte ali do seu cérebro, dos poucos neurônios. Basta ficar mais claro, não é essa explicação científica, só para vocês entenderem. É como se você estivesse trabalhando ali com menos neurônios. É isso, basicamente. Quando você está focado, esse modo focado, ele é importante. Mas tem um modo de funcionar do nosso cérebro que ele chama modo difuso. O que é esse modo difuso? Esse modo difuso é quando eu pego todo o meu conhecimento de vida, ali que eu tenho, que é essa junção dos meus conhecimentos ali dos neurônios, e eu coloco isso para trabalhar a meu favor. E aí o nosso cérebro, ele continua trabalhando em atividades inconclusas. Eu fui entendendo muito o meu cérebro, gente, a partir disso. Lembra que eu falei com vocês que o meu cérebro trabalha demasiadamente naquilo que não é concluído? Se a pessoa me dá uma atividade, se eu não concluo ela no tempo, se eu não antecipo, eu passo mal. Porque a lógica de funcionamento do meu cérebro parece que ela é um pouco mais intensa, se comparado às demais pessoas. Então, tudo eu faço com antecedência. Tudo eu faço com antecedência, porque é assim que eu controlo a minha ansiedade, né? Mas enfim, e aí o que eu tô dizendo para vocês? Quando você lê essa prova, quando você vai lá na redação, você vai lá voltar para a prova de português. O seu cérebro, ele vai continuar trabalhando a seu favor, buscando informações. Além disso, quando você dá essa olhada na prova, você pode encontrar respostas
em outras questões. Na redação, inclusive, você vai achar argumentos que tem, muito possivelmente, nessa prova. Você vai ver, não, olha, isso aqui é uma questão que usa argumentos que eu posso usar na redação. Vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V? De jeito nenhum. Você não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V, não. Você vai ter que colocar suas palavras lá, né? Mas quando a gente faz a redação, a gente estuda isso, é tudo certinho. Então, basicamente, é por isso que você não vai gastar tempo em prova difícil, em questão difícil. Você vai ler a questão, você vai deixar o seu cérebro colocar ali e você vai viver a sua vida como se nada tivesse, como se não houvesse amanhã para aquela questão. E aí tem um outro fenômeno que acontece quando a gente usa essa estratégia, que é o seguinte: quando você faz aquela parte ali que você domina, você está tranquila. Você fez a parte que você domina, o seu organismo vai fazer o quê? Ó, tô relaxada, fiz ali o que tinha que fazer, agora beleza. O tempo que eu tenho é de fato para fazer as questões que são difíceis. E em relação às questões difíceis e à prova de redação, presta atenção numa coisa. Se você está bem preparado para uma redação, você vai gastar em média 1 hora para fazer, em média. É difícil fazer redação sem rascunho, você vai gastar um tempo ali com rascunho, fazendo, e você vai gastar um tempo ali para transcrever essa redação. Numa lógica de organização, normalmente os candidatos gastam de 40 a 1 hora. Se você deixar 30 minutos para você fazer essa prova, socorro, não dá. Por isso que essa discussão que a gente está fazendo aqui é muito importante, você não pode perder sua prova nisso. Você já tem que entender, olha, eu vou agora resumir, porque a gente vai voltando nos exemplos, eu vou resumir para vocês. Primeiro, pode começar por qualquer parte da objetiva? Pode. Começo pelos que eu me sinto seguro, ok, melhor, vai te dar segurança, né? Posso seguir ali uma lógica iniciando ali de língua portuguesa? Pode também, ok. Principalmente se você tem domínio com todas as matérias, que não faz diferença. Aí você vai calcular, você vai saber que você tem que deixar 1 hora ali para redação. Normalmente é 1 hora, porque as bancas ou cobram 30 linhas ou cobram 2 de 15, tal como PBH, que é questão discursiva, né? Que não muda nada. Muda só o formato, o repertório teórico, você conhecer estrutura de redação. Os professores passam do mesmo jeito, então quanto mais você conhece a estrutura, mais fácil você dar conta de fazer aquele processo. E aí, essa questão que eu falei com vocês, isso é o que é objetivo. Isso é de forma objetiva, que a gente mensura o tempo por isso. Como é que eu marco as questões difíceis? Você precisa arrumar alguma estratégia para dizer, ó, essa questão que eu estou saltando, porque a hora que você terminar a sua redação, você vai voltar lá nas questões difíceis. E você também precisa tirar ali, né, uns 10 a 15 minutos para fazer o gabarito. Você precisa ter essa dimensão. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha calculado lá o tempo certinho de fazer meu gabarito, que eu voltei para revisar e que deu ruim, porque eu tinha mais 5 questões que não deu tempo de eu fazer, mas eu tinha calculado ali certinho, né, o tempo, né, de eu marcar o gabarito. Não sei se vocês entenderam como que eu me confundi. É porque chegou ali na questão 35 da prova, eu não olhei mais nada. Eu voltei para fazer revisão achando que tinha terminado. Eu não passei a página para ver que tinha 40. De algum modo, meu cérebro se contentou ali com as 35. Eu não sei explicar o que aconteceu. Então, basicamente, a gente vai pensar aqui, a gente falou das formas objetivas, que a gente tem de controlar esse tempo. Tudo que eu expliquei para vocês é objetivo. Eu espero que vocês coloquem isso em prática, porque isso define muitas vezes a sua aprovação no dia, porque o processo ele é bem anterior, né? A gente tem a gestão das emoções. Gente, eu tenho alunas que passam mal ainda durante a prova. Tem alunas que eu falo assim, gente, perde na emoção. Eu perco alunos na emoção, eu perco excelentes engenheiros na emoção. Hoje eu estava atendendo um do mestrado, por exemplo, eu estava fazendo mestrado, travou no mestrado. E aí, assim, um caso bem complexo, de famílias, inclusive, bem financeiramente, e que eu falo, poxa vida, travou ali na emoção. Quando eu não consigo fazer aquela pessoa romper, né? E acontece isso com vocês na prova. Eu chego ali, eu não controlo meu emocional e tem vários fatores. Ficará gravada, tá, gente? Eu, inclusive, recomendo que vocês assistam, porque se vocês assistirem todas essas lives, vocês vão ter uma riqueza de conhecimento surreal, do ponto de vista de preparação técnica para a prova, né? E aí, essa gestão emocional, ela é muito importante. Como é que eu faço isso, professora? É só na hora da prova? Não, não é só na hora da prova. A gestão da sua emoção, de como eu chego. Lembra que eu falei com vocês que eu não chego preparado, eu não chego preocupado com a prova. Primeiro, porque é pra frente. Quando eu vou fazer uma prova, eu falei com vocês que minha vida estava ruim. Eu estava no emprego bom, de 6 horas, só de 6 horas indo na PBH, que dava um salário aí bem razoável, quase em torno de 10 mil, né? Por que eu estava insatisfeita? Só porque não me respeitaram quando eu fui estudar.
quando fui estudar. Eu acho absurdo, gente. Na minha cabeça, como que essa prefeitura não sabe que isso tudo agrega, né? Fiquei com raiva, então eu fui lá na santa paz do Senhor, falando, olha, é uma oportunidade que está aberta, minha vida não está ruim. Só não aceitei em nenhum momento ser precarizada. Então, eu já chego ali com uma emoção que ela é diferenciada. Embora tivesse uma dimensão ali do desejo, eu fiquei muito tempo sem fazer concurso, tá, gente? Eu fiquei muito tempo. O último concurso que eu tinha feito foi o de Nova Lima. E eu passei no PBH em Nova Lima e fiquei satisfeita, porque PBH pagava bem. PBH já estava em torno de quase 4 mil reais, eu já tinha ali um tempo. Nova Lima eu ia em torno de 5 mil e pouco. Então, eu já estava ali, desde o meu início de carreira, eu comecei a ganhar bem, tá, gente? Isso é ganhar bem, na minha opinião. Se a média do povo tá ganhando mais do que isso aí, eu não sei. Eu trabalhava feliz, satisfeita, então, pra mim, tava excelente. Porém, um belo dia lá, me indignaram, né? Aí eu fui e falei assim, peraí, como é que eu vou construir a oportunidade? Porque se me indignou uma vez, vai fazer hoje, né? Até o momento, ninguém me ensinou como estudar. Gente, isso é um erro. Isso é um erro seríssimo, seríssimo. Quando você aprende, tá aí o segredo. É por isso que as professoras aqui estão passando em vários concursos. É por isso que elas estão pegando rede boa, porque aprendeu a fazer o negócio. Quando você aprende essa técnica aqui, é só pra frente, que é o nosso lema aqui do PPC. Pra frente. Tô ali segura, mas se tem rede melhor, nós vamos pegar, gente. Se tem rede melhor, nós vamos pra ela. Se tem um concurso que tá te pagando, que vai dar melhores condições, nós vamos. E isso aqui é importante. Vocês acham que um candidato que passa em um concurso de uma vaga não tem isso aqui dominado? Vocês acham que eu passaria num concurso federal de uma vaga se isso aqui não fosse uma constante, tudo isso que eu ensino para vocês não fosse da minha prática? Porque eu não estou falando com vocês só do ponto de vista de quem estudou teoria. Estou falando com vocês do ponto de vista de quem passa em todos os concursos que ia fazer normalmente, porque eu conheço. Não é sorte, gente. Não é sorte, é entender esse processo. Pois bem, essa gestão da emoção, ela começa quando você está estudando. Escuta uma coisa. Um candidato que estuda, um candidato que fez tudo que tem que fazer, ele não vai para lá com consciência pesada. Eu estava ouvindo um Rios da Márcia, que é a aluna aqui que passou, ela dizendo isso. Mesmo se eu fosse reprovada, eu estaria feliz, porque eu aprendi muito. A Márcia, ela teve problemas para assumir, inclusive, porque o currículo dela era igual ao meu aqui, na UFMG, porque na época era assim, ela tinha uma formação em supervisão e não tinha habilitação para educação infantil, tal como eu não tenho habilitação para educação infantil. Eu teria que fazer uma graduação e a Márcia foi tomar posse, ainda deu esse problema, tá, gente? E aí a gente fica atenta aqui agora, porque aconteceu isso com ela. E o que a Márcia falou? A Márcia tinha uma escolinha, na pandemia a escolinha dela fechou. Ela tinha estudado nessa época, gente. Que gracinha a entrevista da Márcia. Eu fico apaixonada com ela falando como que ela via as aulas. Ela punha os alunos, os filhos dela, o marido, todo, ela sempre dispensava todo mundo. E ela ia lá estudar, viciada em questões. Inclusive, eu sei que ela tem muito interesse nesse cargo que eu tenho aqui. Possivelmente ela deve fazer outro depois. E a Márcia foi lá, gente, e conseguiu. Ela falou assim que sentava antes, 1 hora para fazer uma prova, para fazer questões e não conseguia. Isso aqui é o mais importante que eu ia falar com vocês. Não tem como você ir para uma prova de tudo isso que eu falei com vocês, de 4 horas de duração, se você não consegue sentar 1 hora para resolver 40 questões. Não tem como você chegar lá na sorte. Você já perdeu nas emoções aqui. Aí você vai ficar desesperada. Seu cérebro vai te dizer, peraí, eu tô cansado. Você não faz isso, o que você vai fazer hoje na hora da prova? Cheguei aqui, vou fazer. Não é isso, não existe isso, gente. Essa preparação emocional começa aqui. Pois bem, aqui no PPC, a gente começa com essa 1 hora. É 1 hora. Antes era 2. Eu consegui diminuir para 2, porque eu vi que meu número de aprovação com 1 hora era altíssimo, do mesmo jeito que não interferia. As alunas entendem muito o que eu falo nas aulas, e aí eu deixo elas a critério delas ler o PDF ou fazer aquilo que faz sentido, que é essa parte do domínio geral do conteúdo, que é a próxima parte. Como é que você quer fazer uma prova rápido se você não domina o conteúdo? Como é que você quer fazer uma questão em 3, 4 minutos se você não estudou da forma que deveria? Aí você vai falar assim, professora, mas como que eu salto todas as questões difíceis se eu achei todas difíceis? É o candidato lá que chega achando tudo difícil. Porque aí você vai falar assim, não tem como, porque eu vou ter que saltar a prova inteira, né? Sair ali saltando, porque todas as questões são complicadas. Então, veja bem, a administração do tempo da prova tem a ver com o tanto que eu estudei. Tem a ver com o meu domínio, com o meu repertório, gente. Tem a ver com isso, tem a ver com a prática. E um outro ponto muito importante, né? Isso aqui é uma questão que a gente precisa entender. Existe técnicas, quando você acostuma a fazer questões, você
resolve determinadas questões muito rápido. Você aprende alguns pontos ali que você, exceto questões de... que tem palavras que são excludentes, assim, que a gente vai estudando quando resolve fazer, o cérebro acostuma. Então tem questão que você já mata ela de cara. Aí você ganha ali um tempo surreal em uma questão que você não precisou nem analisar tanto ela. Que você vai ler ali, você dá conta. Como é que a gente aprende isso, professora? Resolvendo questões. As professoras que trabalham comigo aqui, gente, que trabalho é ótimo, né? É o trabalho, o estudo. Elas estão acostumadas a resolver questões. Elas têm que resolver questões de 2 em 2 dias. De 2 em 2 dias tem no mínimo 40 questões para elas resolverem. O que elas chegam lá? Com habilidade surreal de resolver questões. Não tem nada de novidade. É por isso que a gente tem muita aprovação aqui no PPC, né? Então essa prática constante te leva a ganhar tempo na hora da prova. Isso aqui eu não tô dando para vocês técnicazinhas. Eu tô falando com vocês de ciência, de método, de técnica. Você chega dominando conteúdo, aí de fato você vai achar difíceis as questões que são difíceis. Que todo candidato vai achar difícil, no geral, né? Então isso faz a diferença. O seu repertório que você constrói. Se um candidato não tem repertório, ele vai demorar 4, 5, 6 horas para fazer uma questão. Você com um bom repertório vai demorar ali o tempo que a banca planejou, banca boa, né? Para fazer a questão. Pois bem, esse conhecimento técnico ajuda você a gerenciar ali o tempo de prova. Sem esse conhecimento técnico, essas fórmulas que a gente está falando aqui, né? Não tem hackzinho, não tem nada de mágica. Tem preparação. Então, qual que é a melhor estratégia para a gente organizar aqui? Antes de passar para essa fase, eu vou lembrar vocês que isso aqui é só o começo, que semana que vem a gente vai ter 3 aulas maravilhosas lá no YouTube. E lá a gente vai poder falar de forma muito mais acertada, gente, sobre ponto por ponto, que eu vou trazer para vocês os principais erros, como é que a gente corrige esses erros para todo o concurso aí. São aulas maravilhosas, esse precisa de inscrição. Vou voltar aqui nas dúvidas, para a gente continuar. Daqui a pouco eu vou falar para você, vou sistematizar qual que é a melhor estratégia e vou dar algumas dicas bônus aqui para vocês sobre resolução de questões. Vou voltar aqui nas perguntas que vocês falaram que gostam, que vai dialogando com vocês aqui, né? Que eu posso comentar que vocês gostam. Acho que as escolas regulares vão caminhando para esse caminho. A Zoraide está falando do tempo integral. Sim, Zoraide. Inclusive, né? Eu estou acompanhando a discussão do ensino médio, que vocês sabem que eu já expliquei para vocês. Eu vou explicar, contar uma história para vocês entenderem a política como um todo, tá, gente? Não são exemplos desconexos, não. Porque eu fico me apontando, porque lá na FAI a gente não podia fugir dar muito exemplo, porque as professoras brigavam, tinha conversado dos autores, né? E aí, o que acontece com essa questão do tempo integral? O ensino médio, por exemplo, tá uma bagunça. O governo, e aqui eu tô falando de política A, B ou C não, tá, gente? Tem minha definição política muito centrada, não tô aqui para isso, não. Lá no governo Bolsonaro, eles fizeram lá o novo ensino médio com várias alterações em 2017. Isso é uma lei de 2017. Eles ampliaram lá o tempo dos alunos, né? Isso tem impacto. Tem impacto na escola, tem impacto na quantidade de professor, tem impacto numa série de coisas. Tem impacto na formação docente. Pois bem, há um mês atrás, a LDB foi toda alterada. Então, o Bolsonaro foi lá e alterou a LDB. Agora, Bolsonaro, assim, né? A gestão. Agora, de novo, no governo Lula, foi lá um mês atrás e mudou muita coisa. Entra BNCC, sai BNCC, entra professor com repertório de saber que sai e tal. Isso vai cair para vocês na prova. A gente precisa estar acompanhando isso. E por que eu lembrei de comentar isso? Nós estamos em um tempo de entendimento que a educação integral ela é importante. Lá na ciência está dizendo que educação integral para pobre, e pobre aqui não no sentido pejorativo, mas de pessoas que vêm de camadas populares menos abastadas, é um problema, porque muitas vezes, se é um jovem do ensino médio, por exemplo, ele não vai se dar o luxo muitas vezes de estudar. A gente tem políticas aí muitas vezes, eu não lembro agora o nome da política, porque ensino médio não é muito minha praia. Eu estou estudando o ensino médio por conta aqui do UFMG, por conta de outros interesses. Eu devo continuar estudando a básica e no doutorado, torçam para dar certo aí todo o processo. Então, essa dimensão impacta tudo isso que a Zoraide está falando. Nós estamos num momento de expansão, e aí a expansão da escola integrada, da escola de tempo integral, que é tudo as políticas, a gente tem que ver as diferenças, faz com que sinta mais necessidade de professores. Se o aluno vai ficar o dia inteiro na escola, vai ter que ter mais espaço, vai ter que ter mais verba. Eu estou esperando aí, ansiosamente, o novo PNE. A gente vai estudar o novo PNE, vou ter que fazer uma aula nova lá para vocês, eu fico ligada no que está mudando, para a gente não ficar
atrasada, né? E essas discussões a gente só consegue fazer porque eu tô dentro da academia também, né? Do que muda, do que não muda, de qualquer discussão. Então, quem perguntou em relação a chamar, no PBH eu acredito que chame muito. A educação infantil não é totalmente atendida, nós estamos num momento de crescimento e de entendimento da importância de que crianças até 6 anos de idade é ali a riqueza da construção do conhecimento. Até 6, 7, 8 anos, a Suzana Herculano tem uma fala muito bonita, que ela é neurocientista. Ela fala que a gente precisa dotar esses meninos de repertório, que aí eles escolhem o caminho. O que é isso, professora? É você lá na sua sala de aula, você colocar esses meninos para experienciar várias coisas, de várias formas. Você trabalha um teatro, você trabalha ali uma coordenação motora de diversas formas, você apresenta para esses meninos diversas formas de linguagens, de texto, de situação, de coisas que faz com que aquele repertório que aquela criança esteja construindo ali, ele experimente. E com adulto também é assim. Com adulto, a gente precisa nos dar repertório. Tudo que eu vendo para vocês que eu falo aqui é, gente, vamos ter repertório. O que é esse repertório? Essa possibilidade de escolher aí nesse universo. Então é por isso, Zoraide, que nós estamos aí preenchendo formulários, fazendo sobre essa questão do tempo integral, e a demanda vai ser sempre por mais professores. E eu acredito, gente, em políticas que melhorem sim o trabalho docente. A gente vê isso em Neves. Como que melhorou salarialmente, eu contei pra vocês que eu vendi o almoço para comprar janta, e como que melhorou agora, né, em termos salarial. Vão caminhando para esse caminho. Eu também acho, tá, Zoraide, que cada vez vão caminhando para esse caminho, que eu já falei para vocês, e aí são mais professores contratados no decorrer do processo. Eu falei que a live fica gravada, exatamente, isso é um erro. Gente, isso é tão sério. A Zoraide falou de ninguém ensinou como estudar. O maior problema não é não só a gente, nós somos professores. Eu descobri isso depois que eu comecei a trabalhar aqui. Eu descobri, por exemplo, que vocês não resolviam questões. Aí eu comecei a pensar, peraí, as pessoas começaram a falar comigo assim, nossa, professora, eu tenho muito medo de resolver questões e tal, porque eu não vou falar muito sobre isso, senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Mas eu descobri que vocês não faziam o que era principal. Aqui na engenharia, eu vou fazer atendimento todo dia eu atendo 4 alunos, porque eu coloco regra, tá, gente? Coloco regra e falo só atendo 4. Por quê? Porque meu atendimento dura 1 hora, um atendimento super qualificado, e eu tenho que deixar meu cérebro pronto, porque você ouve BO, eu trabalho 6 horas agora, então eu faço 4 eu faço atendimento. Aí eu fico 1 hora com o aluno para entender tudo isso. São condições que vocês verem que eu posso dizer hoje como que eu faço. Minha agenda, quem controla sou eu. Então eu falo assim, ó, minha agenda, e olha que eu trabalho, gente, diretamente ligado ao diretor lá da escola. E a gente chega numa condição de trabalho que assim, possibilita a gente fazer as coisas. Eu falo, por que não atendo 6 pessoas? Porque você ouvir questões é muito complexo. Eu ia dizer para vocês que eu começo com os alunos, eu tenho lá minha forma de trabalhar com eles, aí eu chego, tá, e como é que você estuda? Ah, professora procurando material e tal, eu chego, resolveu questões? Não. Então não vai, na engenharia não tem como. Não tem como você aprender exatas se você não senta lá. Por mais moderna, o máximo que tem de modernidade é um professor que dá uma aula muito boa. Se não dá uma aula muito boa, tem professor que engaja o aluno, ou na força das emoções raivosas ou na força da admiração. Que tem isso, né, gente? Então, se é um professor que consegue puxar o aluno para si, às vezes ele tem uma péssima metodologia, mas ele tem o poder do engajamento. E tem alunos que falam isso comigo, falam assim, olha, tomei pau na matéria, mas eu aprendi tanto que tá tudo certo. E é basicamente isso. Aí o tempo todo, gente, eu fui prestar atenção nisso porque a gente tá falando de alunos que chegam ao UFMG, que é uma das melhores universidades do mundo. Tá aí no hall das melhores universidades do mundo e é a melhor federal do país. Então, a gente precisa entender isso, né? Lá erram, imagina a gente que não está acostumado. Mas onde que eu ia chegar para vocês do problema sério? Nós, professores, alimentamos isso. E eu reconheço a culpa, porque eu sou dessas e não daquelas, né? Ah, não preparamos. Só que não é culpa só nossa, a culpa é da estrutura. A gente continua com a cultura dos meninos estudarem só na véspera de prova. A gente não consegue desenvolver um gosto, um prazer pela leitura. Meus professores me ensinaram a ler, gente. Meus professores me ensinaram a ler. Eu lembro, tinha uma tal de uma Agatha Christie, gente, que era dos crimes lá, que eu li aquela coleção inteira. Assassinato, não sei onde, assassinato. E eu ficava aquela coisa assim, não descobri. De várias, né? Guimarães Rosa, gente, que coisa mais bonita que ela é Guimarães. A UFMG quer voltar com livros. Descobriram que os meninos não estão lendo muito não, tá, gente?
Problema nosso também, estão lá com essa ideia de aproximar da básica, para desconstruir justamente esse erro. Nós não aprendemos a estudar, e aí você perde a oportunidade da sua vida, muitas vezes não pelo seu interesse, mas porque você não ensinou, não aprendeu a fazer as coisas certas. E se você me segue aqui nesse perfil, se você é uma pessoa que assiste minha aula, sua cabeça vai mudar, tenho certeza, né? Hoje eu recebi um áudio de uma professora, na hora da aula, gente. E ela, eu acho que já passou no concurso, porque ela estava na sala, falou assim, Maria, eu preciso entrar, fazer o curso do mestrado e tal. Eu falei com ela, olha, a condição é essa, a gente tem aí poucos dias para fazer esse projeto, né? Tem um que é dia 10 e o outro dia 18. Ela falou assim, eu tenho algo quase pronto. Eu falei, beleza, então vem, a gente vai ver. Eu falei, ó, não crie muitas expectativas, pro próximo sim. E a gente cria muita expectativa, porque a gente vai ter um tempo de preparo. Santa Luzia é uma boa rede? Ô, Fernanda, me parece que sim, eu vou sabendo por vocês, que são minhas fontes mais fidedignas, né? Muita professora atrás, muita professora falando, eu já pesquisei, né? Eu não tinha divulgado nada sobre esse concurso, porque eu não tinha visto nada, assim, eu tinha falado com vocês, mas se vocês verem, observarem lá no meu perfil, só tem o do estado e de Tiradentes. Por quê? Eu só divulgo o que eu vejo oficial, porque eu sou muito responsável com relação a isso, né? Eu tinha visto que estava um indicativo aí para esse concurso Santa Luzia, só que eu não tinha visto nada de oficial, especialmente para a educação, que a gente tem que ver, né? Eu tinha visto que já tinha comissão, só que falava, tinha uma pessoa de educação, mas não falava lá que era para pensar o concurso de educação. Tinha visto um documento da assistência e as professoras já atrasam esperados com esse concurso Santa Luzia. Aí eu sei que o salário é quase R$4.000. Quase R$4.000 lá do edital. Então, se você pensar o que tem mais idade de carreira, né? É igual a Birité, que tem um salário bom, que trabalha só 4 dias, que tem um dia em casa. Isso aí fica bom na vida, fica ruim não, né, gente? Ganhar 4.000 assim, meio horário, se pega na escola perto de casa, melhor ainda. Você acha que o BH vai unificar as carreiras? Fernanda, eu acho que já está bem próximo, né? Eu acho que tem alguma coisa no plano de carreira, porque Nova Lima, Ibirité deu um tiro no pé com isso, que eu achei péssimo. As professoras nem vão fazer tanto concurso de educação infantil lá por conta disso. Tinha uma diferença salarial. Eu descobri com a professora Maria Rocha. Ótimo. Colação Vagalume, adorava. Coleção Vagalume. Exatamente. Isso, gente. A Cássia falou que tá aqui, ó. Que é da... Veja bem, olha só, gente. Nós aprendemos a ler. Lá na minha casa, o meu pai, ele não lê, meu pai assina com o dedo, gente. Meu pai assina com o dedo. Minha mãe, ela é muito esperta, mas ela tem a 4ª série. Minha mãe, se ela tivesse na escolaridade, ninguém dava conta dela. Foi com essa força de advogada que eu deixei de ser. Nossa, gente, ninguém ia perder pra minha mãe. Então ela resolve que as BO lá do interior todo. Eu ia dar o título pra ela de assistente social. Eu não tinha em casa esse incentivo à escolarização. Só que a escola me pega e me apresenta um mundo de um cérebro que já gostava. Um cérebro que gosta de aprender e eles me ensinam a ler. Pra vocês terem ideia, eu aprendi a ver jornal, gente, pequena. Eu lembro que minha professora, no 6º ano, a gente foi fazer uma redação e eu falei com ela, eu não gosto de assistir jornal. Porque criança não gosta de assistir jornal, né? Adolescente, essas coisas todas. E eu lembro que ela falou assim, mas é importante. É importante não só você assistir. E a gente fazia uma matéria lá, uma atividade que era um tal do jornal falado, que a gente ia fazer como reportagens e a gente precisava ter a leitura crítica. Então, desde ali, com aquela idade, eu aprendi a ser crítica com as coisas. Eu tinha o quê? 6º ano e 11 anos, né? Eu desenvolvi essa criticidade. E esse universo de professores que incentivavam. Então, a gente está no momento de resgatar algumas coisas nesse sentido. Não trouxe água, gente, socorro. Por fim, a gente terminando aqui para sistematizar tudo isso que nós discutimos, essas questões extremamente importantes, tudo que eu falo com vocês aqui não foge daquilo que a gente chama do repertório para a construção do conhecimento. Tudo isso que a gente discute, os exemplos, tudo isso tem a ver com o conhecimento que você precisa de ter também para fazer uma prova. Quanto mais repertório, mais eu dou conta de fazer as coisas, né? Mais eu dou conta de fazer as coisas. Então presta atenção. Como é que você vai chegar na hora da prova de sistematizar? Você vai dar aquela lida geral na prova para o seu inconsciente. Aqui não é autoajuda, não, é ciência, para o seu modo difuso estar trabalhando para você, né? Segundo, você pode iniciar qualquer prova que você se sinta mais à vontade. As questões difíceis você vai pular e deixar para depois. Não há questões difíceis para quem não estudou. Vai ser tudo difícil, né? Se você não estudou. O bônus aqui. O que eu falo de habilidade de resolver questões? Há um domínio dessa habilidade técnica da hora de fazer questões. Por exemplo, tem algumas palavras que falam assim, ó. Toda criança de inclusão necessariamente deve estar em escola especial.
Você já vai perceber que o todo aí já é um elemento que você tem que prestar muita atenção nele. Muita atenção. Porque não é toda. Lá na lei tem a palavra certa que fala, né? Então, a Zoraide fala que tem dificuldade de ler os PDFs. Tem muitos professores que têm dificuldade, Zoraide, de ler os PDFs. Por isso que o PDF não é mais minha principal referência aqui no PPC. São as aulas, porque as professoras me falaram que elas entendem mais ouvindo. Não sei se é minha aluna, acho que você é minha aluna ainda não. Elas entendem mais ouvindo do que lendo o PDF. As alunas que são muito CDFs, elas fazem os dois. Elas leem e continuam fazendo. Eu tenho alunas que é assim. Mas as alunas que compreendem, que se dão satisfeitas ali, já entendi isso, por isso que eu mudei minha metodologia e diminuí o número de horas. Porque antes eu pedia para ler o PDF e assistir a aula. Aí as professoras falavam que se davam super bem entendendo a minha aula. Eu falei, eu entendo muito mais, então beleza. Minha aula era o resumo do PDF e deu certo. Então, número 1, técnica de eliminação. Tem alguns conhecimentos, gente, tem algum tipo de questão que é toda a prova. Legislação. Legislação tem uns macetinhos que caem sempre. Tipo, você sabe que a oferta do ensino religioso há pouco menos de um mês. Você já é minha aluna, porque eu não estou lembrada de você, não. Ainda não. Você deve ter participado de alguma mentoria já, Zoraide? O que acontece? Tem a disciplina de ensino religioso, que é um gargalo. A disciplina de ensino religioso fala lá, olha, de oferta obrigatória, a frequência do aluno ali, ela é facultativa. Pensa num trem que cai em prova. O que as bancas vão fazer? Vai brincar com isso. Você tem que entender isso, olha. O ensino religioso tem que estar lá. O aluno, se a mãe chegar lá e te falar assim, escuta, eu não quero que meu filho participe da aula de ensino religioso. Nunca vi. É um gargalo que nem fala como é que tem que fazer isso lá, né? Quem é coordenador que pensa essas coisas, mas não tá nem bem resolvido. Nunca nenhuma mãe falou comigo assim, olha, não quero que meu filho participe, até porque nas aulas não tem esse cunho da religião em si, né? Tem um cunho dos valores que todos nós desejamos. Gente, isso é uma coisa que tá em todo o concurso. Então, se você tem questões, se você tem uma orientação em uma aula que vai chamar atenção para isso, você não vai errar isso mais. Você não vai errar. Você vai saber, o negócio é de oferta obrigatória de participação facultativa. Ponto. Educação física, a mesma coisa. Tem o critério lá de exclusão, de quem faz e quem não faz. Isso aqui é LDB de exemplo de coisa que eu falei com vocês que sempre caiu na prova, né? A língua estrangeira, moderna, a partir de que ano, que é obrigatório. Isso vai cair em toda a prova. E a banca, gente, a legislação ela não muda. Ela vai cair lá, ela não muda assim, né? Mudou, igual eu falei com vocês, o ensino médio, uma parte significativa agora, em função das brigas políticas. Mas essa LDB tá posta, gente, desde 96. É a lei 93, 94 de 96. 96. Lei 93, 94, 96. Né? A LDB. Então, desde 96 que tá aí a lei. Só foi mudando e você vai... Não comprei o PPC, então ainda tenho dúvidas sobre como vou ter acesso às mudanças no momento. Você procura minha equipe para fazer isso e eu aconselho que vocês façam, tá, gente? Já estejam preparados para o que der e vier. O que acontece? Então, na próxima semana, eu vou fazer 3 aulas exclusivas. Resumindo, lá não vai ter esse diálogo tão intenso igual a gente tem aqui nas lives. As lives nesse momento que a gente pode parar, pode conversar. Lá é um pouco mais direcionado, inclusive minha fala vai estar balizada para os slides, que eu adoro uma sistematização na minha fala, porque eu tô aqui, mas aqui a gente se perde porque vai mais exemplos, né? E aqui é o lugar para isso. Então, depois da jornada, da semana da aprovação, eu abro inscrições para o meu curso. Para que essa jornada? Para você entender todo o processo. Eu não gosto que entre no meu curso sem as pessoas saberem estudar. Eu não gosto. Eu gosto que vocês entrem sabendo estudar. Esse conteúdo que eu entrego para vocês antes é de suma importância, porque eu sei que vocês vão chegar lá e vão desesperar com o conteúdo. Então eu preciso garantir que vocês cheguem lá sabendo tudo isso que eu estou explicando para vocês. A importância das questões, sabendo que no início é difícil, mas que depois você vai acostumar, você vai entender que resolver questões é muito mais rápido que ler um PDF para você revisar, todas essas coisas, né? Aí depois você chama a minha equipe então, Zoraide, para vocês fazerem. Então, basicamente é isso. Amanhã é a nossa última live. Eu espero que vocês estejam se lamentando aí, será a nossa última live. Normalmente eu tenho feito uma live por semana só. Essa semana a gente intensificou bastante. E o próximo vai ser o seguinte, amanhã a gente vai falar assim, ó, os segredos, parei muito bem, no concurso
independente do edital. Gente, isso aqui é surreal. E é tão engraçado que eu não tinha pensado numa aula dessa, porque eu falo muito isso e às vezes eu não consigo traduzir com tanta clareza quando a gente tem uma equipe para discutir. Isso aqui é independente do edital. O ótimo exemplo é esse da Federal que eu falei com vocês. Eu estava há 11 anos sem concurso. 11 anos não, eu tinha feito em 2011. Aí, esse concurso foi em 2019, quando eu passei. 2011 foi meu último concurso em Nova Lima, porque aí eu peguei PBH em Nova Lima e fiquei satisfeita. Um bom tempo, eram as duas melhores redes, não tinha mais pra onde ir. Pra frente. Aí depois, então, 2011, depois de 8 anos, eu fui fazer um concurso de novo, federal, com 2 meses, porque não tinha previsão. Ninguém sabe aqui na UFMG, agora eu sei, porque eu tô aqui dentro, eu sei mais ou menos quando vence o próximo edital, porque eu consigo acompanhar. Só que não é um edital que todo mundo divulga, e eu vou me cobrar isso, vou até conversar com a minha equipe, para ver quem consegue acompanhar isso para vocês, que é dos editais, porque a gente está perdendo oportunidade. A gente não pode perder oportunidade aqui. A gente não pode perder essas vagas boas que saem. A gente não pode, gente. A gente precisa ocupar esses lugares enquanto pedagogos, né? Esses lugares e exercer a nossa profissão com muito zelo. E aí, vocês podem perceber que esse próprio histórico, o que me leva a passar em um concurso depois de 11 anos, de 2011 para 2019, 8 anos sem estudar. O que me leva a passar? O repertório que eu tinha. Um repertório cultural que foi sendo construído ao longo da vida. E, claro, conhecer essas técnicas aqui. O material que eu entrego no PPC é um material, gente, muitas das coisas que eu tinha, que eu guardo, que eu sei que é a essência de todo concurso. Então, eu conhecia a essência do que caía. Eu só tinha que ir ali no federal, dar uma lida na legislação, né, DB cai, mesmo assunto, não muda nada, tá? Não muda nada, inclusive eu costumo achar bem mais tranquilo o conteúdo desses concursos do que o conteúdo do Estado, por exemplo. Muito mais tranquilo. O conteúdo do Estado era gigantesco, gente, socorro naquilo. A gente trabalhou aqui o conteúdo do Estado, graças a Deus. Desculpa, o PPC é um curso bem completo hoje, porque a gente já passou por muitas experiências, muito concurso com muita entrada grande de alunos. Aí a gente tem um know-how, um repertório, além dessa minha experiência, do conhecimento, tudo, que eu coloco tudo para vocês, a sistematização do conhecimento. Amanhã eu vou falar isso para vocês. Independente do edital. Você precisa estar pronto para qualquer edital bom que sair. Qualquer edital de uma vaga. É para frente e para frente. Ser precarizada não existe na nossa agenda de professoras que pensam que não usa viseira, que sabe que dá para construir, que não aceita o que a sociedade diz a nosso respeito, né? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar com vocês. E, além disso, um último lembrete. Tem as lives, assim, eu gosto muito de conversar com vocês. Um dos momentos mais felizes aqui para mim, que infelizmente eu até pedi para minha equipe para dar um olhar muito especial para isso, é o tempo em que eu entrevisto vocês. Eu aprendo muito, eu acho que dá visibilidade demais e a gente tem um momento de troca ali que coloca o professor em um outro lugar, em um lugar que ele é sujeito de uma conquista, né? Eu estava conversando com o sindicato, alguém do sindicato do BH que eu liguei, do estado agora, de Minas Gerais. Eu liguei para ele semana passada e eu estava comentando para ele sobre a prova do Estado, da minha preocupação. Isso aqui é um diálogo muito nosso, assim, isso aqui se fala com problema não, mas é uma coisa muito minha, assim, muito reflexiva com aquela prova depois de alguns fatores que têm acontecido aí. Aquela prova é um discurso excelente para quem não entende pedagogia dizer que os professores não estão prontos para dar aula, né? Então, o que acontece é isso, assim, muita gente não passou. E eu falei com eles o meu medo de que discursos como esses sejam usados para justificar políticas públicas que tiram do professor autonomia, salário, boas condições de trabalho e que fala contrate, porque gasta menos. Gasta menos contratar professor. Não vai te pagar uma série de coisas que, se nós temos exemplo de Belo Horizonte como uma rede que é modelo, né, como todos os outros municípios, a gente tem um estado que precariza e quando a gente estuda, aparece lá um monte de contrato precarizando o serviço público. Então, a gente não vai se sujeitar a isso, a gente não vai aceitar isso. E aí eu tava falando isso com o pessoal do sindicato. Aquela prova, assim, não acho que foi culpa da FGV, nem sei o que aconteceu, não. Eu acho que não foi uma intenção, não, assim, vamos aprovar apenas 5% do candidato. Eu não acho que não foi isso, não. Eles erraram a mão, tal como o Instituto AOCP errou, dentro de um edital gigantesco, que não tinha nada a ver com nada, e aí depois eles tiveram que corrigir um problema, e agora esse problema, esse discurso,
ele vai se transformar. E pra gente que acompanha a política, a gente vai pensando isso. Como que vai ser utilizado um discurso de 5% de aprovação no concurso público? Vão dizer que os professores não estavam preparados? Porque esse não é meu histórico de aprovação aqui, não. Esse não é meu histórico. Isso aconteceu em um concurso, né? Tive professoras aprovadas aqui, mas tive muitas professoras que não deu conta de fazer uma prova horrorosa que não cobrava conteúdo da educação, que ninguém está pronto para aquilo, que cobrava no direito, por exemplo, né? Enfim, é só um desabafo e eu falo com vocês que a gente não precisa. Fernanda, qual foi a sua pergunta que você fez? Eu perdi ela aqui. Se puder colocá-la aqui novamente, Fernanda. E o novo concurso? Qual o novo concurso do Estado? É do Estado de Minas? Porque o que acontece? É isso que eu estou explicando para vocês. Hoje, o sindicato entrou com uma ação, né? Porque a gente está aí com esse edital rolando, né? Rolando esse edital aí, com a comissão tudo pronta, e tem outras políticas em paralelo aí acontecendo. E aí, eu conversei com o sindicato por conta disso. Eu falei assim, eu preciso ter um posicionamento. O sindicato também não tinha nenhum posicionamento acerca disso nesse momento, né? De como que se fará. Cadeiras da PBH vão unificar. Como assim? Com o ensino médio? Não estou entendendo. Unificar em que sentido? Essas carreiras. Porque Fernanda, já é bem próximo. O salário do professor de educação infantil e do professor PEB 1. Me parece que não tem diferença. Acho que há algum ajuste salarial. Eu acredito que sim, que tende a aproximar por esse entendimento que eu estou falando com vocês. A infância, ela é tão importante quanto o ensino médio, ou mais, né? Nesse sentido que eu falei com vocês do repertório. É a fase que a criança mais aprende, é a fase que os neurônios ali estão em abundância, é a fase que você tem que apresentar repertório para criança. Então, eu acredito que é cada vez mais próximo, mas está bem próximo. Você não trabalha na rede não, né? Se alguém souber aí como é que tá essa questão da carreira de forma bem mais acertada, já teve muita diferença. Hoje não tem mais uma diferença grotesca, né? Tinha uma diferença mínima ali, mas que nem fez a gente, por exemplo, deixar de fazer educação infantil, tal como eu fiz com os professores lá em Birité. Eu falei assim, não vai para educação infantil porque o pessoal tá cobrando lá ensino médio e pagando um salário absurdo, né? Seria bom ter um novo concurso logo, seria ótimo. Só que agora eu falei com vocês, olha só, nós vamos estar prontas, ponto. Nós vamos estar prontas. Saiu o edital amanhã, nós estamos prontas. Vai demorar, nós estamos prontas. Igual agora, vai sair de Santa Luzia. Gente, sai de Santa Luzia, quem está no processo aqui comigo está em outro nível, gente. Está em outro nível. Quem não está, vai ter que correr agora às pressas, porque deve sair prova agora, até dezembro deve ser prova. Eu não vi nenhum documento. Eu acho uma excelente rede. Já falei com vocês, acho assim, né? Porque as professoras estão me trazendo isso. Inclusive o Estado, que eu sou extremamente crítica com relação ao Estado de Minas, sou extremamente crítica com relação à carreira do Estado. As professoras falam que lá tem bons lugares para trabalhar, porque elas vão me falando isso nas mentorias, tá, gente? Elas vão me falando que tem bons lugares, até no Estado, que eu sou extremamente crítica com relação ao Estado, muito crítica. Com relação à carreira, o modo de condução, até porque a gente estuda isso aqui, né? Como é que tá conduzindo. Mas as pessoas que falam que tem cargos bons, que inclusive o cargo de inspeção do Estado, as pessoas me disseram que é excelente, que não tem esse cargo, esse olhar da fiscalização mais, que é um cargo bom, que paga ali em torno de R$6.000 para 8 horas. Não é um salário que eu gosto, não. Eu gosto de 8 mil para cima. 8 mil para cima me anima. O resto a gente vai fazendo, né, que é para frente. Então a gente já garante aí e segura. Eu acho que Santa Luzia, estou de olho, inclusive, nos cargos de supervisão, que vai sair lá. Que me parece que a supervisão também paga bem. E eu gosto que vocês peguem esses cargos de supervisão. Para pegar um cargo fora e um cargo dentro da sala. E eu imagino que em Santa Luzia ela vai poder fazer isso, porque parece que supervisão é 8 horas. Vamos esperar o edital aí. Se sair amanhã, então a gente vai ter que trabalhar dobrado aí. Né? Mas será ótimo. Se sair amanhã, eu estou muito feliz. Se alguém tiver algum documento oficial e puder me enviar, eu ficarei muito grata, porque eu já faço análise e já preparo o meu dia em função, né, o meu final de semana, eu já preparo em função disso. Combinado, gente? Então, vocês não podem esquecer de se inscrever lá no evento, que é lá no YouTube, e também não pode se esquecer das entrevistas que eu estou falando com vocês, das alunas, que eu converso com as alunas, que para mim é um momento muito especial, é um momento que eu conheço um pouco de vocês. Manda para mim, Lu, pode mandar aí no meu direct aqui,
que eu vou ver hoje como é que tá a situação, vou sondar se tem algo lá, assim, enquanto eu não ver lá da educação, eu não vou falar com vocês com propriedade, porque eu gosto das coisas com muita transparência, que é dos meus pilares aqui, aprender a trabalhar com essas coisas, né, gente, com transparência. Então eu não tinha visto, eu não tinha gerado a expectativa. Embora a gente tenha aí os indícios, mas eu nunca tinha divulgado nada oficialmente, além de falar, ó, vamos preparar, porque vai sair aí de Santa Luzia, mas abrindo os olhos de vocês para isso. Então vocês já sabem que saiu hoje, né, que já é para começar aí a estudar. É óbvio que quem tá aí no processo, gente, aí não vai ter fura-fila. Não vai adiantar falar que fura-fila. A gente não tá preparando. E então vocês já fiquem cientes que deve ter, então, se sair o edital, devem ter aí, além da jornada, análise de edital, vou ver com a minha equipe aqui como é que a gente faz, né? Mas vou ficar muito feliz se esse edital sair amanhã. Gente, vai ser ótimo, porque a gente se prepara para entendendo essa questão aí do Estado, esperando e se preparando. As inscrições só começam depois da jornada, tá? Depois da jornada, porque agora a gente não abre muita inscrição, porque quando eu entro uma turma assim específica, igual para Santa Luzia, nós iremos abrir, né? Eu consigo acompanhar vocês. Eu consigo acompanhar do início até o fim. A gente tem encontros de mentoria normalmente, e aí a gente abre vagas. Basicamente, esse é o método principal de vagas do PPC. A gente não fica com turmas abertas diretamente. A não ser que seja um caso igual uma aluna que conversou comigo que estava aqui hoje. Falou, professora, eu estou ciente que está em cima da hora, mas eu quero preparar, né, para o longo prazo, aí, igual eu explico para vocês. Tá bom? Então, vamos esperar ansiosamente. Compartilhem comigo o documento aqui, que eu vou ver ainda hoje como é que eu organizo minha vida, pra gente já estar com o edital aí, pra gente não perder tempo nenhum, porque eu não quero mais perder tempo nenhum com relação a essas saídas de edital. Como eu tô com a equipe agora, eu consigo fazer isso pra ontem pra vocês. Combinado? É isso aí, gente. Então, olha, um abraço pra vocês. Pra frente. E a gente vai conquistar aí a aprovação, nenhuma professora contratada, só professora concursada, com boas condições de trabalho e boas redes. Combinado?